Eclesiologia, lição 2. Olha, pessoal, que livro maravilhoso. Hoje é aula 2, Eclesiologia, doutrina da igreja. Na aula passada, eu falei sobre a aula 1, Eclesiologia, a história da igreja, o significado de eclesiologia. E hoje nós vamos estudar tudo sobre eclesiologia na Bíblia. E por falar em Bíblia, pessoal, eu tenho uma Bíblia de estudo. Se alguém se interessar, vocês me chamam e falam, pastor, eu quero essa Bíblia de estudo. Vamos para a aula. Eclesiologia, aula 2. Nessa lição nós vamos aprender sobre o discipulado, a importância do discipulado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Então, Jesus está mandando nós ir e batizar, ensinar e batizar. Olha só o que ele diz aqui, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Depois que vocês ensinarem, aí vocês batizam. Está aqui, ó. Bíblia, Mateus 28 e o versículo 19, ó. Procura na sua Bíblia aí, ó. Mateus 28 e 19. Jesus está dizendo, ide e ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro vocês ensinam, depois vocês batizam. O que esse Jesus queria falar? Antes de batizar a pessoa, tem que conscientizar ela o porquê que ela está se batizando, o que é a fé, o que é a salvação, o que é o batismo nas águas, o que é a Santa Ceia, por que se batizar, o pecado, a libertação. Então o próprio Senhor Jesus está recomendando o discipulado antes do batismo, quando ele diz, portanto, ide e ensinai. Primeiro ele manda ensinar, depois ele manda batizar. Então Jesus é a favor do discipulado. Não é sair batizando qualquer pessoa. Tem que primeiro sentar e explicar, ensinar o que é a fé. Então o discipulado, pessoal, é um período de ensino para os novos convertidos saberem o que é a fé, o que é a Bíblia, o que é regeneração, Santa Ceia. Eu sou a favor do discipulado. Do discipulado, antes da pessoa se batizar, discipular ela, ensinar a Bíblia, passar 1 mês, 2 meses, 6 meses, ou precisa até mais, explicar a origem do batismo, Santa Ceia, tá bom? E falar em discipulado, eu tenho esse livro em PDF. Se você quiser, você me chama no meu WhatsApp que está aqui embaixo e fala, Pastor Josiel, eu quero o livro em PDF de discipulado. Aí eu te mando os livros de discipulado, você imprime aí e dá aula na sua igreja. Eu lhe dou esse livro de graça para quem me chamar. Você vai falar assim, Pastor Josiel, eu quero o livro de discipulado, tá bom? Aí você vai aprender o que é, como discipular uma pessoa. É um livro desse que eu tenho, discipulado, só que em PDF. Eu te mando em PDF, você imprime e ensina o teu povo antes de batizar nas águas, tá bom? Então todos aqueles que querem o livro de PDF do discipulado, me chamam no WhatsApp. A base do discipulado, a necessidade, tá vendo? Depois de integrar a igreja, o novo convertido passa a continuar desfrutando do cuidado da fé. Discipulado, meu irmão, é mais ou menos assim. É a cartilha, é o beabá da criança. Quando a criança está aprendendo a andar, a falar, aí ele vai aprender o beabá, a cartilha, lembra? A, B, C, D. Então, mais ou menos o batismo é a cartilha, o beabá da fé. Tá bom? Base para discipulado, a necessidade de discipulado. É uma necessidade, meu irmão. Ó, comer, beber, dormir, descansar, são necessidades fundamentais da vida do corpo humano. Ninguém vive sem beber, comer, dormir e descansar. O sexo é o quinto lugar, que também dá para viver com muita dificuldade, mas dá.
É as 5 necessidades do homem: comer, beber, dormir e descansar. E sexo. O sexo está em quinto lugar. Você vive sem sexo, mas não vive sem comer, beber, dormir e descansar. Embalsamento bíblico. Ou seja, quando você for ensinar eles, tem que ensinar a Bíblia. Por isso que eu estou falando. Eu tenho um livro específico só para discipulado. O que é Santa Ceia, o que é jejum, o que é as doutrinas bíblicas, o que é batismo nas águas, por que se batizar. É um livro. Então, o ensino do discipulado tem que ser esses assuntos. Não adianta falar para o discipulado escatologia e não sei o quê, começar a inventar muita coisa. Não precisa, é o beabá. A criança não vai aprender a falar inglês. Ela primeiro tem que aprender a falar o português. Primeira pessoa nova convertida tem que aprender o beabá da Bíblia. O que é batismo, o que é Santa Ceia, o que é jejum, o que é fé, quais são as doutrinas fundamentais da Bíblia, tá bom? Então é o livro de discipulado. Me chame e fale, eu quero o livro discipulado. Eu te mando, você imprime e dá aula aí. Discipulado de Paulo. O principal discipulador de Paulo foi Barnabé. Até Paulo foi discipulado, pessoal. O mestre, o doutor da igreja, também teve professor. Todo juiz que hoje está aí dando sentença, um dia ele nasceu, andou, caiu, levantou, pegou a caneta, errou. Todos nós, mesmo grandes e pequenos, precisamos aprender. Até Jesus, quando nasceu, tu acha que ele já nasceu andando? Não. Caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou. Tu acha que Jesus nasceu aprendendo a saber ler e escrever? Ele já, Maria, eu já sei o que é isso, o que é aquilo. Não. Ele foi para a escolinha, B com A, Bá, C com A, K. Entendeu? Jesus teve o crescimento normal. 9 meses na barriga da mãe. Depois trocou fralda, mamou, mamadeira. Caiu, levantou, foi para a escolinha. Jesus passou esse processo. O discipulado é o mesmo procedimento, não muda nada. E Paulo também teve o seu discipulado. Paulo nasceu na igreja e não sabia o que é batismo, Santa Ceia. Aí quem foi o professor de Paulo? Barnabé. Aí, ó, discipulado de Paulo. O principal discipulador do apóstolo Paulo foi Barnabé. Atos 9, 27. Pode conferir aí na sua Bíblia. Atos 9, 27 e 28. Aqui, ó, o discipulado de Paulo. Está aqui nesse livro, ó. Você precisa adquirir esse livro, meu irmão. Essas videoaulas é um resumo do livro. Mas você precisa adquirir todo o livro para você ler bem devagarzinho o que eu estou lendo e explicando. Paulo foi discipulado por Barnabé. O próprio Paulo deixa aí implícito o tempo de duração do seu discipulado antes de iniciar o seu ministério. E depois o discipulado de João Marcos. Ou seja, primeiro Paulo tem um professor, um discipulado. Paulo foi discipulado. João Marcos foi discipulado. Jesus foi discipulado. Todo mundo, meu irmão. Ninguém nasce sabendo nada. O discipulado de Timóteo. Aqui as principais discipuladoras de Timóteo foi sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Timóteo, esse da Bíblia, quem discipulou ele foi sua avó e sua mãe. O nome da sua avó de Timóteo era Lóide e sua mãe Eunice. Está aqui em 2 Timóteo 1 e 5. Ó, 2 Timóteo 1 e 5 está aqui, ó. 2 Timóteo 1 e 5 está falando que Timóteo, o companheiro de Paulo, foi discipulado pela mãe dele e pela avó. Tá vendo? Todo mestre um dia foi aluno. Aliás, nós somos eternos alunos. Tem gente que me chama de mestre. Eu sou um eterno aluno. Estou sempre aprendendo. A importância do discipulado. A importância do discipulado, meu irmão, é a mesma coisa a importância de dar uma comida para a criança. Ela precisa crescer, sobreviver. Aliás, nem crescer.
O alimento é a sobrevivência. A Bíblia é a sobrevivência. Entendeu? Ah, pastor, tem que crescer? Tem que crescer, mas antes de crescer tem que sobreviver. Se a criança, antes de crescer, ela tem a vida ou a morte com o alimento. Se não alimentar, morre. Se não alimentar a pessoa, ela morre espiritualmente. O discipulado individual. Tem dois tipos de discipulado, o individual e o coletivo. Qual a diferença? O individual você ensina boca a boca ali, ó, direto tirando pergunta. E o coletivo é sala de aula, ou internet, ou rádio, televisão. Pessoal, e aqui para nós, vou dar uma dica. Você que está desempregado, quer uma renda extra, abre um canal no YouTube, meu irmão. Depois que eu abri o canal do meu YouTube, minha vida mudou. Eu estava com o nome sujo, cortou gás, cortou luz, cortou internet, cortou tudo. Aí eu comecei a estudar Bolsa de Valores, comecei a abrir um canal no YouTube. Meu irmão, tem 5 anos que eu dou aula no YouTube. Minha vida mudou. Para você que quer abrir um canal no YouTube, é o segredo da prosperidade. O mundo inteiro vai te conhecer. Abre um canal no YouTube e fala da Bíblia, de curso, daquilo que você entende. Se você é médico, ensina medicina. Se você é advogado, ensina direitos. Se você é psicólogo, ensina psicologia. Mas abre um canal no YouTube, tá bom? O discipulado, a literatura própria, a qualidade do discipulador. Quem é mestre... Para aí, deixa eu explicar aqui, ó. Pessoal, nesse canal, tô lembrando, falei de canal, eu dou aula de escola dominical da CPAD, ó. Daqui a pouco vou lançar mais uma aula da CPAD, Revista da Escola Dominical. Então, quem é mestre tem que ter qualidade de caráter. Grava essa frase aí que eu vou falar. Não basta ter dom, é necessário ter caráter. Eu vou repetir. Não basta ter dom, ser carismático, fazer milagre. Não basta ter dom. É necessário ter caráter. O que é o caráter? É o que te leva para o céu, meu irmão. Fiel, justo, honesto, cumpridor da Bíblia, dos princípios de Deus. Isso é caráter. O discipulador tem que ter caráter. Não adianta ensinar uma pessoa, não fuma se ele fuma, não bebe se ele bebe. Então, se você é um discipulador, você tem que ter caráter, ser o exemplo. Guarda essas palavras que eu vou falar. Palavras convencem, exemplo arrastam. Algumas qualidades do discipulador. Profunda convicção. Você tem que ter convicção que Deus te chamou para o ensino. Paixão pelos perdidos. Ó, vou mostrar aqui para vocês tudo isso aqui que eu tô lendo, ó, pessoal. Tudo isso aqui que eu tô lendo, ó. Paixão pelos perdidos. Tem que amar. Discipulado é para quem ama. Preparo espiritual. Pessoal, quem deve ser teus amigos? Aquele que está preparado espiritualmente e biblicamente. O cara que não ora, que não lê a Bíblia, não serve para ser meu amigo. Meu amigo, o amigo de Daniel era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles levaram uma vida de oração. Entendeu? Preparo bíblico. O obreiro é aprovado. É preparo bíblico, meu irmão. É aqui, ó, Bíblia. Eu sempre falo, o pastor verdadeiro, ele leu a Bíblia toda. O pastor que ainda não leu a Bíblia toda é um pastor despreparado. Como diz aquele ditado, calça curta. Preparo bíblico. Você tem que fazer curso. Ó, curso de teologia, meu irmão. Você tem que ter curso e tem que ter conhecimento profundo das Escrituras. Não basta só fazer teologia. Eu sempre indico, para um bom pastor, um bom pregador, um bom professor da escola dominical, de doutrina, ele tem que fazer o curso de teologia, meu irmão. Pelo menos o básico. E tem que ter lido a Bíblia toda uma vez no mínimo. Eu já li mais de 10. Eu já li dezenas. Entendeu? Então tem que ter o preparo bíblico. O discipulador tem que ter o preparo bíblico.
Facilidade no relacionamento. Você tem que saber se relacionar. Pessoal, 85% do nosso sucesso está nos relacionamentos. Você tem um amigo que é advogado, engenheiro, psicólogo. É esses aí que vão te fazer crescer na vida. Abaixo de Deus, primeiro Deus. Agora você não conhece ninguém, não conhece médico, psicólogo, doutor, engenheiro, professor, não conhece ninguém. Você está num poço, meu irmão. Você está no fundo do poço. 85% do meu sucesso é os meus relacionamentos. Eu tenho um relacionamento pastor-presidente, com advogado, com juiz, eu já formei até deputado, vereadores. Eu tenho muito conhecimento, médico, dentista, eu tenho um relacionamento. Daniel mantinha relacionamento. Você tem que ter relacionamento para você crescer. Então, você tem que saber se relacionar com as pessoas que você vai discipular. Ah, eu não gosto de me relacionar. Então morra pobre e sozinho e doente. Entendeu? Porque a Bíblia diz, aquele que se isola congratulata contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, aquele que se isola, ele está perdendo a sabedoria. A bênção do discipulado, a colheita mais produtiva, crente enraizado, redução do número de desviado. Então isso aqui, meu irmão, é importante, ó. As bênçãos do discipulado, colheita mais produtiva, ó. Colheita mais produtiva, crente enraizado, redução do número do desviado. Quando você vai mandar um soldado para a guerra, você prepara ele, ensina ele como é que atira, como é que se defende, não é? Aí ele lá na guerra se dá bem. Se você mandar um soldado para a guerra sem preparo, o que acontecer? Ele vai morrer. Então, o crente, ele aceitou Jesus, ele entrou para um batalhão na fé, para guerrear contra os demônios. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados. Ele vai guerrear. Aí se você não ensinar ele a guerrear, ele vai morrer na guerra. Você tem que ensinar ele a jejuar, orar, buscar Deus, ler a Bíblia, pesquisar, fazer curso. Você preparou o soldado, ele vai vencer na guerra, na batalha. Redução do número dos desviados. Quando se batiza uma pessoa que discipulou, a redução do número de desviado é mínimo. Agora, se batiza sem discipular, aumenta a chance dele morrer no caminho. Avivamento. A Bíblia traz avivamento. Duas coisas traz avivamento: oração e leitura da palavra de Deus. E jejum. É as três armas do crente: jejum, palavra e oração. Obreiros bem preparados. Se você discipula, você forma obreiros capacitados, soldados bem preparados, entendeu? Método antídoto contra as heresias. Se você ensina a pessoa antes de se batizar nas águas, você está preparando ela para combater os testemunhos de Jeová, os mormonismo, os adventismo, os elamismo e muitos outros. Quando você ensina, você prepara contra as heresias, que produz a falta do discipulado. Ah, pastor, vou batizar sem ensinar ninguém, sem discipular. Não vou discipular, não. Então, meu irmão, aumenta o número do desviado. Você batiza 100, daqui a pouco 50 está na rua, está no mundo, porque você não preparou eles, não ensinou. Então, o que produz a falta do discipulado? Aumento dos desviados. Crente enfraquecido. Tô fraco. Por que você não está vindo para a igreja? Tô fraco, parece galinha de Angola. Tô fraco. Presas fáceis das heresias. Aí qualquer vento de heresia leva eles. Vem um testemunho de Jeová na porta, leva eles embora. Obreiros inconsequentes. Obreiro que está um mês nessa igreja, um mês na outra, um mês na outra. Obreiro que está trazendo heresia na igreja. Obreiro sem preparo. Igreja sem paixão pelas almas. Tem igrejas que têm amor pelas almas. Tem igrejas que não têm. O discipulado traz amor pelas almas. A falta do discipulado
não tem amor pelas almas. A igreja e os seus membros da igreja. Pessoal, assim como a minha mão é um membro do meu corpo, minha cabeça é o membro do meu corpo, a igreja é um corpo só. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Nós somos membro do corpo da igreja. Esse dedo tem a função, esse dedo tem uma função, todo corpo tem uma função. Os membros da igreja, cada um tem sua função. Eu sou membro de banco. Não existe membro de banco. Membro de banco é madeira e prego. Você é membro do corpo de Cristo, tem alguma função. Ou limpar a igreja, ou ensinar as crianças, ou trabalhar na tesouraria, secretaria, liderar as irmãs, mocidade. Todo mundo tem uma utilidade. Todo mundo foi chamado para algum grau de liderança. E a maior e primeira liderança do homem é o seu lar, a sua casa, você liderar, entendeu? Todo bom pastor cuida da sua casa, dos seus filhos. A doutrina bíblica da igreja. Doutrina do Novo Testamento, seu caráter universal. Fundamento do corpo de Cristo. Há um só corpo, há um só Espírito, e uma só fé e uma só esperança. Vou explicar um negócio aqui para vocês, presta atenção. Na Bíblia tem vários batismos. Que, professor? Tem vários batismos. Batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo e batismo com o Espírito Santo. 3 batismos. Ainda tem mais o quarto, é o batismo do inferno, que João Batista falou. Tem o fogo lá, ele vai batizar com fogo do inferno quem não crê nele. Mas vamos falar dos 3 batismos. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo no corpo da igreja, no corpo de Cristo. O que é o batismo no corpo de Cristo? É quando a pessoa aceita Jesus, ele foi inserido no corpo de Cristo. O que é o batismo nas águas? Quando mergulha lá. O que é o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Com a camisa eu estou vestido, com o paletó eu estou revestido. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, cujo evidência inicial é o falar em outras línguas. Não existe batismo com o Espírito Santo sem falar em outras línguas. Tá bom? As 14 doutrinas fundamentais da fé, ó. As 14 doutrinas da Bíblia, tá aqui, ó. As 14 doutrinas fundamentais da Bíblia está aqui, ó. Você manda para mim e fala, pastor, eu quero esse livro de eclesiologia de graça, em PDF. Eu te mando. Pastor Josiel, eu quero todos os livros de teologia de graça. Eu te dou, tá bom? Para você crescer, meu irmão, crescer. Eu não viso dinheiro. Tem gente que abriu escola aí, amigo meu, para ganhar dinheiro. Ah, eu vou abrir escola para ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Primeiro, exerça o amor naquilo que faz. Por exemplo, estou dando aula há 25 anos. Muitas vezes eu dei aulas, não tinha nem dinheiro de voltar, a passagem de voltar. Eu ia para Guarulhos, não tinha dinheiro de voltar. Então eu dava aula por amor, dou aula por amor. Aí o dinheiro é uma consequência, meu irmão. É igual o trabalho. Você trabalha, a consequência é o suor. A consequência do teu trabalho é o dinheiro. Entendeu? Eu quero pregar porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ensinar porque eu quero ganhar dinheiro. Tira o dinheiro do teu coração. Coloca o amor naquilo que faz. Aí vai vir a consequência. Entendeu? Então, eu te dou esses livros de graça em PDF, você quer? Pastor, eu quero esse livro, quero todos os livros que você tem de graça em PDF. Eu te mando, meu irmão. Agora você diz, pastor, eu quero os livros físicos. Aí você precisa pagar, né? Porque eu vou pagar a gráfica, pagar o correio. Preciso sobreviver também. Tá bom? Disciplina bíblica na igreja. Pessoal, a disciplina, ela existe. Mas
Tem gente que mata o obreiro, mata o crente. Dá 10 anos de banco para ele. 10 anos, meu irmão, você vai matar. Quanto tempo tem que dar? Um mês, um ano ou 10 anos? O tempo é muito relativo ao escândalo e o grau de pecado. E também o arrependimento, o bom comportamento. O preso na cadeia, quando ele tem um bom comportamento, reduz a pena, não é? Então, por exemplo, um irmão, um pastor, um obreiro caiu no pecado de adultério. Aí você, 10 anos para ele. Mas ele está lá todo culto, ele confessou, ele está na doutrina, está na escola dominical, está no culto, está lá no evangelismo, está lá. Pastor, mas ele pecou, ele adulterou. Mas ele está em todos os cultos e mostrou arrependimento e confessou. Você vai dar 10 anos para ele? Você é maluco, meu irmão. 5 anos? Também não, meu irmão. A maioria dos pastores hoje dá uma média de 6 meses a 1 ano para um pastor que cai em pecado. Quanto tempo é o certo? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala, se confessar, tem o perdão na hora. Agora, o pecado, a disciplina, quem dá é a igreja, não é a Bíblia. A Bíblia manda confessar e seguir em frente. Lembra a mulher adúltera? Jesus falou, vai e não peques mais. Está perdoada, vai e não se peque mais. Jesus não meteu a disciplina naquela mulher. Então a disciplina é da igreja, tá bom? Agora, se deu um escândalo no bairro, na cidade, o mundo inteiro está sabendo, aí você entra com exclusão, com disciplina maior. Agora ninguém sabe, aí a disciplina é menor. Pecado em oculto se trata em oculto. Pecado público se trata em público. Eu vou repetir. Nós estamos falando sobre a disciplina. Pecado em oculto se trata em oculto. Pecado em público se trata em público. Entendeu? O pecado está em oculto e você quer expor a merda. Quanto mais mexe, mais fede. Cuidado para não expor o pecado do povo. A finalidade da disciplina bíblica é trazer o crente para perto. Igual eu falei, o crente chega, pastor, eu pequei, caí em pecado. Aí ele confessou, ele está em todos os cultos, está na escola dominical, está na doutrina, está nos domingos, está trabalhando na obra e você reduz a pena. Irmão, eu ia te dar 1 ano, te dou 3 meses, 1 mês, quanto tempo você quiser. O poder e o tempo da disciplina está na mão do pastor, da igreja. Tem muita gente que tem dúvida sobre isso aí. Quanto tempo disciplina cada pecado? Cortou o cabelo é 1 mês. Adulterou é 10 anos. Não, meu irmão, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Então, resumindo aí. O tempo da disciplina, quem dá é o pastor. Tem muito pastor me perguntando, o irmão aqui caiu, quanto tempo eu dou? Depende. Deu escândalo? Não. Ele é humilde? É. Ele confessou? Confessou. Ele está presente em todos os cultos? Está presente. Então, meu irmão, deu 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo 6. Senão você vai perder soldado aí, ele vai para outro exército. O descanso com o pecado na igreja. O pecado, meu irmão, o tripé da salvação é confessar, arrepender e abandonar. Tá? A igreja e os seus obreiros. É os 5 ministérios, isso aqui eu já falei. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, ele se toca em todos, ó. Faça aí na sua casa comigo, ó. Vamos lá, meus alunos, preste atenção. Faz assim comigo, ó. Deu certo? Agora tenta tocar esses daqui. Eles não se tocam. Esse toca. Esses não se tocam. Ou seja, o apóstolo, ele é um pouquinho mestre, ele é um pouquinho pastor, ele é um pouquinho evangelista, ele é um pouquinho profeta. Ele toca em todos. O apóstolo troca no profeta, ele entende do profeta,
ele entende do evangelista, ele entende do pastor, ele entende do mestre. Mas esses aqui não se toca. O profeta não toca nesse aqui, ó, no mestre. Não tem, ó. Ó, não dá, não se toca. Então, o apóstolo é o único que entende. O apóstolo Paulo entendia de dirigir igreja, de pular, de profetizar, de ganhar almas, de pastorear. Paulo entendia. É esse ministério. O apóstolo é o que funda a igreja. O profeta é o mensageiro da voz de Deus, de cura, libertação. O evangelista é o maior, é o que vai mais longe atrás das almas. O pastor é o dedo do anel, é aquele espécie de compromissado com a igreja. Não pode viajar, não pode sumir, não pode ficar doente, ele é um compromissado com a igreja, ele tem que estar presente. Já o evangelista viaja muito, o profeta viaja muito, o apóstolo viaja muito. Mas o pastor está casado, é uma espécie de casado, amarrado com a igreja, uma aliança com a igreja. E o mestre é esse dedinho. Para que serve esse dedinho? Para tirar as sujeiras, não é? O mestre tira as heresias da igreja. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Essa é a aula 2. A próxima aula é a aula 3. E eu vou ministrar agora uma aula de Cristologia, tá bom? Se você quiser essa Bíblia de estudo, ó, Palavra de Jesus em vermelho, as Palavras de Deus em azul, eu tenho uma Bíblia de estudo para vender, se você quiser. E também tem uns livros aqui, ó, mostra. Aí, ó. Bibliologia do Antigo Testamento, Bibliologia do Novo, Soteriologia, Doutrina da Salvação, Ramatiologia, Doutrina do Pecado. Tá tudo aí, ó. Teologia, Doutrina de Deus, Geografia Bíblica, tá tudo aí, ó. Heresiologia, ó. Tem uns anel de teologia, pessoal. Tem um anel fino e um anel grosso, ó. Anel grosso, anel fino. Pastor, eu quero um grosso. O que eu uso na aula é o grosso, ó. Mas cada um tem um gosto. O que mais sai é o grosso. Esse aqui é o que meus alunos mais pedem. Esse aqui é para homem e para mulher, viu? Para homem e para mulher, os dois. Ele vem na caixinha, ó. Você me liga, eu coloco nos correios e chega na sua casa. Vai ter a formatura esse ano. Aqui é o estoque de livro, ó. Estoque de livro. Vai ter a formatura aqui a semana que vem. Sábado que vem, pessoal, ó. Sábado que vem eu vou entregar aos alunos e o diploma. O diploma tá aqui, ó. Tá bom? Formatura é presencial. Quem quiser o anel ou os livros, me chama no WhatsApp, tá bom?